Boa tarde, turma. E aí, como foi a prova de sexta-feira? Foi boa? Mais ou menos? Foi ruim? Foi boa, né? Não, estava tranquila. Bom, eu ainda não corrigi, na verdade, a prova de vocês, mas eu vou corrigir o mais breve possível. Mas eu imagino, né, estou esperando aí uma média boa. Falando em prova, nesta sexta-feira agora, nós teremos a terceira e última prova do ano, né? Então, a prova 3. Além disso, gente, a prova 3, ela fecha a primeira avaliação, tá? Então, como é que vai ser a sua primeira avaliação, a sua nota? Você vai pegar a sua nota da prova 1, prova 2, prova 3, faz a média aritmética. Aí vai dar uma pontuação de 0 a 9, né? Soma com um ponto da lista, as listas que foram feitas durante esse período, né? E essa é a sua média, essa é a sua nota da primeira avaliação. Aí depois mais 3 provas, segunda avaliação, mais 3 provas, terceira avaliação. A segunda chamada, ela sempre é depois que fecha uma avaliação, né? Então, nesse caso, sexta-feira agora, finaliza a primeira avaliação. A segunda chamada, ela vai ficar para o ano que vem, depois do recesso. Porém, ela vai ser no dia 3 de janeiro, tá? Então, 3 de janeiro, quem faltou alguma prova, ou quem acaba faltando agora sexta-feira, né? Aí vai vir aqui dia 3 de janeiro para a FPA, é uma sexta-feira, você vem fazer a sua segunda chamada. Tudo bem, gente? Mas assim, como eu sempre digo, tentem não faltar as provas, porque vocês estão percebendo que as provas elas estão bem tranquilas, né? Essa terceira prova não vai ser diferente. Não vai fugir muito do que a gente vê em sala, do que cai nas listas. Aliás, para essa prova de agora, vocês só têm 2 aulas, que é hoje e quarta-feira. Só isso. Então, assim, só tem 2 conteúdos, basicamente, para você estudar para a prova. Então, tá fácil para você tirar seu 9. E mais, na aula de hoje vocês vão ver que o conteúdo, ele é bem pouquinho. A gente vai mais exercitar do que ver coisa nova mesmo hoje. Vocês vão perceber isso. Então, não tem desculpa, tá? Então, sexta-feira agora, venham para a aula, venham para a prova, para garantir o 9 de vocês. Aliás, quem faltou a prova 2, por algum motivo, né? Já pode ir lá no Moodle, se já está lá aberto o requerimento de segunda chamada. Tá? Então você vai lá na aba de avaliações, vai estar lá, requerimento de segunda chamada, você clica, aí você justifica, anexa um documento lá, porque você não pôde estar presente, e aí pronto. Aí só aguardar um pouquinho, no dia da segunda chamada você vem para cá, dia 3 de janeiro. Tá bom, gente? Uma última coisa, um último aviso. Hoje tem uma surpresa para vocês, um desafio para vocês, na verdade. Eu não vou dar todos os detalhes agora, vou deixar para dar na metade da aula. Mas assim, eu garanto, o que eu já posso adiantar para vocês? Eu vou passar um desafio aqui para a turma, e aqueles que forem resolvendo por primeiro, mas isso não vai ser hoje, vocês vão resolver na casa de vocês. Eu vou dizer qual é o prazo, né? E para os que conseguirem resolver, para os primeiros, vão ganhar um prêmio. Eu não vou dizer qual é o prêmio, mas tem a ver com comida. Vocês vão gostar, né? Eu já adianto que vocês vão gostar do prêmio. Mas assim, eu vou dar os detalhes maiores na metade da aula. Por enquanto, só estou avisando, não saia da aula antes, pelo menos você saber qual é esse desafio, tá bom? Então, gente, vamos lá. Eu vou começar no quadro, que acho que fica melhor para essa aula. Olha só, hoje é uma aula importante, porque a gente vai finalmente começar a trabalhar com funções. Porque até então, desde a primeira aula, o que a gente estava trabalhando? Os espaços RN, curvas e superfícies, vetores, tudo isso é importante. Tudo isso é a base do que a gente vai começar a ver hoje. Mas hoje a gente vai entrar numa nova etapa, que é falar sobre funções. Eu cheguei a comentar com vocês isso na primeira aula, que em cálculo 2, a mudança principal é com base ou no domínio da minha função ou no contradomínio. Porque lá no cálculo 1 você tem domínio, reais, contradomínio, reais. E só, você não foge disso. Aqui em cálculo 2, você vai ter ou no domínio, o RN, ou no contradomínio, o RN. Então, hoje, nós vamos ver o que são funções quando o contradomínio é o seu espaço RN. Isso nós vamos dar um nome especial. Nós vamos chamar de funções vetoriais. E daí você já vê, né? Função vetorial. Então quer dizer que a gente vai usar tudo que a gente viu até agora de vetores. Por isso que a gente passou acho que umas 4 aulas falando sobre vetores. Então nós vamos aplicar tudo que a gente já viu
nesse assunto aqui, ó, funções vetoriais. Tá, gente, então função vetorial é uma função. Então toda função tem o quê? Tem 3 características. Você tem o domínio, contradomínio e uma lei de associação. Então aqui não é diferente. Então eu vou chamar minha função aqui de função alfa. Então digamos que eu tenho uma função alfa, poderia chamar de f, de g, de r, tanto faz. Estou chamando de alfa. Aí vamos dizer que o domínio dela são os reais. Ou poderia ser um subconjunto dos reais, mas aqui eu vou colocar só reais. E o contradomínio dela é o Rn. Tá? Então, olha só. Olha a diferença agora aqui. O domínio são os reais, mas o contradomínio é o Rn. O que significa? Que, já que o meu domínio são os reais, então o seu valor de entrada, aquilo que você vai colocar dentro da função, ainda é um número real. É uma constante, é um escalar. Então, vou chamar de t. Então, essa função, ela associa... Essa função alfa, ela associa para cada t um elemento do Rn, que eu vou chamar, vou colocar assim, ó, alfa t vai associar esse t a um elemento do Rn. Já que é do Rn, você já sabe que ele vai ter n coordenadas. Por exemplo, se fosse no R2, você ia ter 2 coordenadas. No R3, 3 coordenadas. Aí no Rn você vai ter n coordenadas. Em cada coordenada, você vai ter uma função. Aqui eu vou chamar de x1, já que é a primeira coordenada. Você vai ter uma função que depende de t, tá? Do seu parâmetro aqui t. Então, você vai ter x1 de t, x2 de t, reticências até xn de t. Então, essa minha função alfa, ela associa para cada t um vetor, ou seja, um elemento aqui do Rn, e esse elemento aqui eu estou dizendo para vocês, eu estou assumindo que é um vetor. Já que é um vetor, eu não vou chamar de alfa essa função, vou chamar assim, ó, de alfa com aquela setinha de vetor, só para dizer que é uma função vetorial. Mas claro, eu poderia olhar para isso aqui não como um vetor, mas só como um pontinho do Rn, tanto faz. Mas eu quero que seja um vetor, porque aí eu vou poder usar tudo que eu já aprendi sobre vetores. Ah, pessoal, não gostei, me dê um exemplo aí, que isso aqui está muito complexo. Tá, isso aqui só está uma forma geral, né? Mas vou te dar um exemplo. Um exemplo bem simples. Ó, vamos imaginar que a nossa função alfa, ela vai do R no R2. Ó, ela vai no R2. Significa que para cada t, ela vai pegar esse t e associar a um vetor do R2, ou seja, um vetor bidimensional. Então, eu vou ter 2 coordenadas, em cada coordenada eu vou ter uma função que depende de t. Essa função pode ser qualquer função. Pode ser a função linear, a função quadrática, pode ser uma função trigonométrica, tanto faz. Aqui eu vou colocar, para a primeira coordenada, eu vou colocar t, e para a segunda eu vou colocar t quadrado. Então, note, ó, que não é a mesma função. Poderia ser a mesma função também, mas não é esse o caso. Então, aqui, ó, eu coloquei na primeira função coordenada a função t e na segunda t quadrado. Agora que eu fiz isso, gente, para cada valor de t, eu vou ter um vetor. Né? Por exemplo, se t igual a 0, eu vou ter um vetor. Se t igual a 1, eu vou ter outro vetor. Mas para cada parâmetro t, eu vou ter um vetor diferente. Aí, com isso, né, a gente já pode até começar a desenhar esses vetores. Por exemplo, vamos imaginar que alfa, que o meu t é igual a 0. Nesse caso aqui. T igual a 0 não. Tá, pode ser t igual a 0. Nesse caso, se o t for igual a 0, aqui vai ser 0. E ali também. Então, olha só. No caso do t igual a 0, essa função aqui, ela vai me dar esse vetor. Um vetor que sai da origem e chega na origem. Ou seja, o vetor nulo. Mas ela não me dá só esse vetor, né? Por exemplo, se o meu t for igual a 1, o que acontece aqui? Aí aqui vai ficar t igual a 1. 1 ao quadrado é 1. Ah, pessoal, entendi. Então para cada valor de t, eu vou ter aqui o mesmo t aqui e aqui. Não. Aqui coincidiu porque era 0 e 1. Mas digamos que o t fosse igual a 2.
Se o t fosse igual a 2, aí para t ficaria 2, mas para t quadrado ficaria 4. Ó, então perceba que aqui eu ia ter infinitos vetores, né? Para cada valor de t eu vou ter um vetor diferente. Com isso eu poderia desenhar esses vetores. Então, poderia fazer aqui o plano cartesiano. No plano cartesiano, eu poderia marcar esse vetor aqui, 0, 0. Ó, o vetor 0, 0 é o vetor nulo. Ele é só um ponto. Deixar ele bem aqui. Eu também poderia marcar o vetor 1, 1. Pode dizer que o vetor 1... Deixa eu fazer de novo aqui. Vou deixar assim mesmo. Tá, então, ó, o vetor 0, 0, ele é a própria origem. O vetor 1 em 1. Aí eu vou marcar 1 em x, 1 em y. Pode dizer que ele está bem aqui. Então, quem é esse meu vetor? É um vetor que sai da origem e chega nesse meu pontinho aqui. Esse aí é o vetor alfa 1. Se eu marcar o ponto 2 em x, 4 em y, bora dizer que ele está bem aqui, ó. 2 em x, 4 em y. E eu faço um vetor saindo da origem indo até ele. Esse vetor aqui é o vetor alfa 2. Esse meu pontinho aqui, que é o vetor nulo, é o meu vetor alfa 0. Então, vocês estão percebendo que para cada valor de t, eu vou ter um vetor diferente. Eu estou desenhando aqui vetores. Claro que eu poderia fazer t igual a 1,5, t igual a 1,1 e assim por diante. No final, se eu fosse juntar todos os pontos finais desses vetores, se eu fosse juntar esse daqui com esse, com os outros pontos que forem surgindo aqui, isso ia me dar um gráfico, isso ia me dar uma figura. Nesse caso aqui, seria uma figura mais ou menos assim, ó, gente. Mais ou menos assim. Aqui tem que passar mais pelo ponto. Tá? Então, para este vetor aqui, para esta função vetorial que eu dei como exemplo para vocês, se eu fosse fazer o gráfico dela, o que é o gráfico dela? É a junção de todos os pontos finais dos vetores. E nesse caso ficaria uma parábola. Ah, professor, mas por que deu uma parábola aqui? A gente vai entender. Ainda hoje a gente vai entender por que deu uma parábola. Mas nesse caso é de fato uma parábola. Mas assim, para cada ponto da parábola, para cada ponto, você tem um vetor associado, né? Então, você tem aqui um vetor que sai da origem e chega nesse ponto. Isso vale para todos os pontos desse seu gráfico. Então, no final, é como se esses vetores, você pode até imaginar que eles são como se fosse uma caneta ou um lápis. Aí, esses vetores eles estão desenhando a sua figura. Tá? Então, quando eu pergunto qual é o gráfico é só essa linha amarela aqui. Mas quem desenhou esse gráfico? Foram esses vetores. Foram essas setas que elas foram desenhando, como se fosse um pincel. Né? Aí você vai chegar nesse formato aqui final. Tá dando para entender, gente, até aqui? O que é uma função vetorial? Ok. Mas assim, eu dei um exemplo do R2. Você pode falar, professor, e se fosse no R3? Teria como fazer? Teria. Então, eu vou dar outro exemplo aqui para o R3. Agora eu vou pegar uma função que eu vou chamar de função beta. Ó, vamos dizer que a minha função beta é essa função aqui, ó. Cosseno t, seno t e t. Essa daqui. Nesse caso, você já percebe que a minha função beta, ela tem 3 coordenadas. Ó, 3 coordenadas. Em cada coordenada, você tem uma função. Essas funções eu chamo de funções coordenadas. Ok. Se eu tenho 3 coordenadas, então para cada valor de t, eu vou ter aqui 3 valores. Então, por exemplo, se o meu beta, se no beta o t igual a 0, e aplico aqui no beta, aí eu vou ter para esse caso, cosseno de 0 é 1, seno de 0 é 0, t igual a 0 é 0. Tá? Então, nesse caso aqui, eu teria esse vetor. O beta 0 agora não é mais um vetor nulo. É um vetor que sai da origem e chega nesse ponto aqui, 1, 0, 0. Aí eu também poderia desenhar isso daí. Para eu desenhar isso daí, eu teria que fazer meu espaço x, y, z. Tenho que marcar esse ponto aqui, ó, 1 em x, 0 em y, 0 em z. Bora dizer que esse ponto está mais ou menos por aqui. Então, esse meu vetor beta 0
seria um vetor que sai da origem e chega nesse ponto. Então, esse aqui é meu vetor beta 0. Poderia fazer outros vetores para qualquer valor de t. Então, nesse caso agora, ó, eu poderia fazer o beta, no lugar do t, eu poderia fazer π sobre 2. Como é que seria esse vetor agora? Ia ficar cosseno de π sobre 2, que é 0, seno de π sobre 2, que é 1, e agora t igual a π sobre 2. Então, π sobre 2. Aí eu teria que marcar esse ponto. 0 em x, 1 em y, vamos dizer que 1 está bem aqui, e aqui π sobre 2, né, seria mais ou menos por aqui. Então, no final, esse ponto aqui seria o π, né, 3,14 mais ou menos, dividido para 2, ia dar 1,6 mais ou menos. Então, seria esse ponto bem aqui, ó. Então, esse vetor, ele sairia da origem e chegaria nesse ponto. Esse ponto, esse vetor é o vetor beta π sobre 2. Tá? Então, aqui, ó, eu marquei 2 pontos, né, para essa função vetorial. 2 pontos não, né? Eu marquei aqui 2 vetores conforme essa função vetorial. E aí, para cada valor de t, você vai ter um vetor diferente. É claro que a pergunta que fica é, beleza, mas nesse caso aqui, professor, como é que ficaria o gráfico? Seria uma reta? Seria uma parábola? Não, nenhum dos dois. Tá? Seria algo, nesse caso aqui, seria algo mais ou menos assim, ó. Uma curva assim. E acrescendo. Ah, professor, como é que o senhor sabe disso? Calma que a gente vai aprender isso hoje também. Tá? Só estou me adiantando. Mas só quero que você entenda que para cada função vetorial, você vai ter um gráfico, e esse gráfico ele sempre vai ser uma curva, sempre vai ser uma linha, ou no espaço ou no plano. Mas ele vai ser uma linha. Tá? E não vai ser uma superfície. Vocês lembram que a gente aprendeu isso na segunda aula daqui, que era curvas e superfícies, né? Então, no caso de um gráfico de uma função vetorial, o gráfico dela é uma curva. Aí pode ser uma curva espacial ou uma curva plana. Alguma pergunta até aqui, gente? Tudo certinho? Opa! Ok, você está pensando isso aqui no R2? Sim. Boa pergunta. Tá? Qual é seu nome? Kaique. Olha, o Kaique está perguntando se esses vetores da função vetorial sempre saem da origem. Essa é a pergunta, né? Sim, Kaique, a resposta é sim. Sempre eles vão sair da origem. Tá? Toda vez que eu definir uma função vetorial, eu já estou pressupondo que esses vetores que ela forma, eles saem da origem. Tá? Eu sempre vou definir dessa forma. Ok? A não ser que eu queria que os meus vetores sempre saíssem de outro lugar. Não sei, eu poderia pegar uma função dessa e subtrair de um ponto. Aí eu estou assumindo que esse aqui é o ponto final, o ponto inicial. Aí você poderia interpretar de uma outra forma também. Mas, assim, aqui no curso, a gente já vai assumir isso. Tá? Toda vez que criar uma função vetorial, a gente vai ser da origem. Claro, por algum motivo da física ou da engenharia, que eu precise que esses vetores saiam de outro ponto, não tem problema nenhum. Né? Basta eu definir uma função vetorial, subtraio de um ponto fixo. Aí o que eu estou assumindo? Que esse aqui é o ponto final menos o ponto inicial. Eu estou meio que assumindo que esse vetor sai desse ponto e indo para lá. Mas isso depende da interpretação, do contexto. Mas aqui sim, aqui sempre vai sair da origem e vai chegar no ponto que foi determinado. Obrigado, Kaique. Bom, então é isso, gente. Então, mais alguma pergunta? Nenhuma? Tá. Então, bora aqui para o slide. E eu já vou comentar mais um pouquinho com vocês sobre essas funções vetoriais. Chegamos na aula 7 de funções vetoriais. E essa aula está dividida em 3 partes. Nessa primeira parte eu já comecei a falar sobre alguns conceitos básicos. Depois, gente, nós vamos focar em um tipo específico de função vetorial, que é a função vetorial bidimensional. Ou seja, que só tem 2 coordenadas. Depois, para encerrar a aula, eu vou pegar as funções que têm 3 dimensões. E só. Isso não vai ficar no R4, R5, não. Só R2 e R3. Então, falando de uma função vetorial, eu já defini no quadro para vocês, mas uma função vetorial é uma função que vai associar para cada t, t é o número real, um único vetor alφt. Então, nesse caso aqui, ó, essa função vetorial, ela é n-dimensional, ela tem n coordenadas. Em cada coordenada você tem uma função que depende de t. A função também pode ser constante, mas não é uma função que depende de t.
Então, essas funções aqui nós chamamos de funções coordenadas de alfa. Exemplo, aqui ó, você tem αt igual a seno de t, e elevado a t, módulo de t. Olha, isso aqui é interessante porque agora, preste atenção, toda função vetorial, ela tem coordenadas. Em cada coordenada, você pode ter uma função totalmente diferente. Não precisa assim, só porque eu comecei com um polinômio, um monômio, eu tenho que terminar assim. Não, olha esse caso aqui. Eu tenho, na primeira coordenada, uma função trigonométrica, função seno. Na segunda, uma função exponencial. E na terceira, uma função modular. Então, você pode ter funções, em cada coordenada, funções totalmente diferentes. Aí que fica interessante, né? Porque é como se, na direção do eixo x, a tua função, ela caminha de um jeito, na direção do eixo y, ela se comporta de um outro jeito, e na direção do eixo z, de outro jeito. E aí, quando você meio que mistura, né, os três, aí você vai ter a sua função vetorial. Só que aí vem uma pergunta, né? Tá, professor, mas como é que ficaria o domínio da minha função? Já que eu tenho várias funções diferentes, cada função tem o seu próprio domínio. Isso é uma boa pergunta. Nesse caso, ó, o domínio da minha função, a não ser que eu diga explicitamente qual é o domínio, que pode acontecer de eu dizer, né? Eu falar assim, olha gente, tem uma função, o domínio dela são todos reais. Aí pronto, eu já disse quais são. Ou então, o domínio são todos negativos. Eu já falei qual é o domínio. Mas se eu não disser nada, como é que você determina o domínio da sua função vetorial? É simples. A sua função vetorial, ela é composta por coordenadas, por funções coordenadas. Então, para você dizer qual é o domínio da sua função alfa, você vai ter que analisar qual é o domínio de cada coordenada. Então, nesse caso aqui, eu teria que analisar qual é o domínio da minha função seno, aí qual é o domínio da minha função e elevado a t, qual é o domínio da minha função modular. Aí, depois que eu determinasse cada domínio, o meu domínio de alfa seria a interseção de todos eles. Tudo bem? Então, o domínio da minha função seria a interseção de todos os domínios. Só não entendi. Tá, vamos usar esse exemplo aqui que eu já coloquei no quadro, a gente já aproveita. Olha só. Nesse exemplo que eu coloquei aqui, eu tinha uma função. Essa função tinha 3 coordenadas. Em cada coordenada, eu tenho uma função diferente. Para facilitar, eu vou chamar essa primeira coordenada de coordenada x, que é como a gente está acostumado, né? Essa segunda aqui, eu vou chamar de coordenada y. E a última, eu vou chamar de coordenada z. Aí eu pergunto para vocês agora. Gente, qual é o domínio da minha função x? A minha função x é a minha função cosseno. Então, qual é o domínio dela? Todos os reais. Porque função trigonométrica desse tipo aí, cosseno, seno, elas não têm restrição. O t pode assumir qualquer valor. Então, nesse caso aí, ó, como é uma função cosseno, o meu domínio são todos os reais. Na segunda coordenada, eu tenho uma função seno. Aí, como eu já disse, o domínio dela também são todos os reais. Por último, eu tenho uma função aqui t. Qual é o domínio de uma função t? Todos os reais também, não tem restrição. Quando é que você vai ter restrição? Quando você tiver um log, quando você tiver uma fração, quando você tiver uma raiz quadrada ou raiz de índice par, aí você vai ter restrição, mas aqui você não tem restrição nenhuma. Então, o domínio da minha função z também são todos reais. Então, com isso, já fica evidente que se eu fosse perguntar para vocês qual é o domínio da minha função beta, o domínio da minha função beta é a interseção de todos esses aqui. Ou seja, são os reais, interseção reais, interseção reais. Claro que isso daqui vai dar todos os reais. Então, o meu domínio para essa função beta são todos os reais. Ok. O que mais dava para fazer aqui? Essa aqui foi fácil, né? Porque, enfim, eu não tinha nenhuma restrição. Mas se eu te desse esse outro exemplo aqui, ó. Gama t igual 1 sobre x x quadrado e e elevado a x. Ou melhor, módulo de x. Módulo de x.
Vamos analisar cada domínio. Então, por exemplo, para o primeiro domínio aqui, coloquei x, né? Mas eu estou chamando de t. Melhor colocar t para não confundir com a coordenada x. Aqui, ó, 1 sobre t, t quadrado, módulo de t. Então, gente, nesse caso aqui, qual seria o domínio da minha função coordenada x? Ou seja, de 1 sobre t. Qual é o domínio dela? Todos os reais menos o zero. Muito bem, todos os reais menos o zero. Então, você pode escrever ou assim, reais com asterisco, que aí já diz que está tirando zero. Ou você pode escrever assim, né, como se fosse reais, tirando o zero. Isso aqui é outro jeito de escrever. Ou, se você quiser, você pode escrever assim. São t real, tal que t diferente de zero. Tá? Qualquer uma dessas formas aqui é válida para esse domínio. Agora, em y tem o t quadrado. Bom, t quadrado você já sabe, são todos reais. E no caso de z, quem é o domínio de z? É a função modular. Tem alguma restrição na função modular? Não. Então, domínio de z são todos reais. Ok. Agora, resposta final, né? Quem é o domínio da minha função gama? Ó, lembrando que o domínio da minha função gama é a interseção desses três aqui. Então, ficaria reais menos o zero, interseção com os reais, interseção com os reais. Nesse caso, então, quem é o meu domínio? Ah, pessoal, está aqui, ó, vai ser os reais. Porque aqui, ó, 2 contra 1, ganhou. E não, isso aqui é interseção. Então, no caso da interseção, quem é aqui o domínio, gente? Reais, só que não nulos, né? O zero não conta. Então, desses três aqui, o domínio seria os reais menos o zero. Tá? Ou seja, aqui eu não tenho restrição, aqui eu não tenho restrição, aqui eu tenho uma restrição. Então, vai contar com isso daqui. Então, esse aqui é o maior conjunto que pode ter para aquela função. Ah, professor, mas se eu não soubesse disso, teria problema? Teria problema se você fosse querer calcular em zero, né? Porque, por exemplo, eu não analisei o domínio. Aí eu pego uma função aqui, eu já estou acostumado a pegar uma função e jogar valores para ela. E achando os vetores. Mas uma hora você poderia jogar o zero. Aí quando você jogasse alfa, gama zero, aqui ia dar zero, aqui ia dar zero, mas aqui ia dar errado. 1 sobre zero não existe. Né? Não tem isso daí. O denominador nunca pode ser zero. Tá? Ele pode tender a zero, mas ser zero não. Tá? Então, nesse caso, é importante sempre você analisar o domínio antes de você mexer com a sua função vetorial. Voltando para cá para o slide. Ó, aqui tem um outro exemplo interessante também. Olha esse alfa aí. A minha função alfa t, ela é cosseno t, raiz de t, t elevado a menos 1. Me ajudem aqui agora. Para a minha função cosseno, qual é o domínio dela? Todos os reais. Beleza. Para a minha função raiz de t, qual é o domínio dela? Reais não negativos, né? Porque o zero também pode. Então, é t maior ou igual que zero. E para a minha terceira função aqui, qual é o domínio dela? T elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre t. Então, nesse caso, você já pega que o domínio é todos os reais menos o zero. Ok, então olha só. Essa primeira coordenada aqui, essa função, ela permite qualquer valor real. A segunda, ela só não permite os negativos. E a terceira só não permite o zero. Quando você faz a interseção delas, dá o quê? Dá só os positivos, só os reais positivos. Porque essa não permite os negativos, essa aqui não permite o zero. Ah, mas essa daqui permite o negativo, mas essa aqui não. Ah, mas essa daqui permite o zero, mas essa daqui não. Então, na interseção, fica só os reais positivos. De zero até mais infinito, zero aberto. Ok, gente. Então, agora que a gente já aprendeu esses conceitos básicos de uma função vetorial, agora a gente vai se especializar em dois tipos. O primeiro é a função vetorial bidimensional, depois você já sabe que é a tridimensional. Começando com a função vetorial bidimensional, o que seria isso? Seria uma função que tem apenas duas coordenadas. Então, eu vou chamar essas duas coordenadas de coordenada x e coordenada y. Nós já vimos também no quadro que quando eu assumo todos os valores para t, isso forma um desenho,
que eu estou chamando de gráfico. Esse gráfico, no caso de uma função bidimensional, ele sempre vai ser uma curva plana. Então, seria algo mais ou menos assim, ó. Então, neste caso aqui, ó, essa linha que está em azul é um exemplo de um gráfico de uma função vetorial bidimensional. Agora, claro, perceba que para cada ponto eu tenho um vetor associado, né? Na hora que você vai desenhar o gráfico, você precisa colocar esses vetores? Não. Você pode desenhar só mesmo essa linha azul. Ah, professor, mas eu não consigo, eu só consigo com vetor. Então, coloque vetor, não tem problema também. Mas assim, é bom não colocar para deixar o desenho mais limpo, né? Mais nítido. Mas se quiser colocar também, pode colocar, não tem problema nenhum. Além disso, gente, outro elemento importante para essas curvas, para essas funções vetoriais, seriam as equações paramétricas. O que são equações paramétricas? Você já sabe que são equações paramétricas, porque a gente fazia isso para a equação da reta. Mas e para uma função vetorial, o que seria? É bem simples. Uma função vetorial bidimensional, você já sabe que ela tem duas coordenadas. Pois bem, se eu separar em equações essas coordenadas, por exemplo, eu chamo a primeira coordenada de x. Então, x igual o que aparece aqui na primeira coordenada. A segunda eu chamo de y. Então, y é igual à segunda coordenada. Eu já estou fazendo com isso as minhas equações paramétricas. Então, equações paramétricas nada mais é do que você pegar uma função vetorial e separar em equações, cada coordenada. É só isso. Vocês vão ver que é bem simples esse processo. Agora, outra coisa, a partir das equações paramétricas, principalmente para uma função bidimensional, você consegue chegar na equação cartesiana. Tá? Então, ó, o que é uma equação cartesiana? Ora, a partir do momento que você obtém as equações paramétricas, muitas vezes é possível você eliminar o parâmetro t. De que forma? Ou isolando t, ou fazendo de outra forma, não sei. Mas muitas vezes, a partir desse parâmetro t que aparece aqui, você consegue isolar ele, você consegue ignorar esse parâmetro t e aparece uma nova equação. Então, a partir de duas equações, que são as equações paramétricas, você adquire uma terceira equação, uma nova equação. Essa equação, já sem o parâmetro t, nós chamamos de equação cartesiana da curva. Essa equação cartesiana é o nosso principal trunfo para desenhar o gráfico, porque é a partir dela que vai ficar bem claro para a gente qual é o gráfico da minha função. Alguma pergunta até aqui, gente? Bom, então, basicamente, o conteúdo da aula finalizaria aqui. A partir de agora, a gente vai resolver exercícios, bastante. Só, claro, ainda tem a função tridimensional, que ainda tem uns detalhes a mais nela. Mas, assim, de forma resumida, o conteúdo é esse. Tá? Agora a gente só vai exercitar. Então, eu trouxe 4 exemplos aqui, ó. 4, para a gente ir resolvendo. Cada exemplo é melhor que o outro. Cada um é mais divertido que o outro. Vocês vão ver que a diversão ela vai só aumentando na aula de hoje. Né? Mas, enquanto isso, você já pode tentar resolver no seu caderno, tentar se adiantar nesses exemplos aí. Então, ó, vamos fazer no quadro cada um deles. Vou começar, acho que é aqui mesmo. Exemplo 1. Nós temos αt é a minha função 2t mais 1 t menos 1. Vamos começar por essa função. E para cada função, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer, primeiro, o domínio. Segundo, equações paramétricas. Terceiro, equação cartesiana. Quarto e último, o gráfico. Então, começando pelo domínio. Então, vou escrever aqui, a primeira coisa. Domínio. Bom, para fazer o domínio, eu vou chamar essa primeira coordenada aqui de x e a segunda de y. Eu já sei que o domínio da minha função alfa é igual ao domínio de x interseção com o domínio de y.
Qual é o domínio da minha função x? Todos os reais, não tem nenhuma restrição. O mesmo vale para a minha função y. Então, eu vou ter todos os reais, interseção com todos os reais. É claro que isso aqui vai dar todos os reais. Então, esse que é o domínio da minha função. Ou seja, eu não tenho nenhuma restrição para t. O t pode assumir qualquer valor, de menos infinito até mais infinito. Agora, segundo ponto. Vou fazer aqui as minhas equações paramétricas. Equações paramétricas. Gente, essa daqui é muito fácil. É a mais fácil que tem. Porque, basicamente, o que eu vou fazer? Eu vou chamar a primeira coordenada de x. Então, eu vou escrever assim, ó. X igual a 2t mais 1. Y igual, é a segunda ali, ó. T menos 1. Acabou. Isso são as equações paramétricas. É só isso? É. Ou seja, chamei aqui a primeira coordenada de x, está aqui, ó, x igual a primeira coordenada, y igual a segunda coordenada. Isso aqui já são minhas equações paramétricas. A partir delas, agora, eu vou tentar obter uma equação cartesiana. Ou seja, eu vou tentar misturar essas equações aqui e, no final, obter uma só, sem um parâmetro t. Então, terceiro. Equação cartesiana. Olha, a estratégia mais óbvia para você ter equação cartesiana, normalmente é isolar o t. Se você percebe que você consegue isolar o t nas duas equações, aí fica fácil. Porque depois que você isola o t, você consegue combinar a primeira equação com a segunda. E aqui eu consigo, né, isolar o t. Ó, basta você ver que eu posso isolar aqui o t, vai ficar t igual a x menos 1 dividido para 2. Embaixo eu também consigo isolar o t facilmente. Então aqui embaixo vai ficar t igual a y mais 1. Ora, t é igual a essa fração aqui, mas t também é igual a y mais 1. Então eu posso igualar essa fração com y mais 1. Quando eu faço isso, vai ficar x menos 1 dividido para 2 igual a y mais 1. Isso aqui já é minha equação cartesiana. Já acabaria aqui. Só que tem um porém. Eu já sei que eu vou desenhar o gráfico da minha função. Então, eu já vou ajeitar essa equação cartesiana de modo que eu consiga enxergar claramente como é o meu gráfico. Uma das estratégias mais simples é você tentar isolar o y. Porque se você conseguir isolar o y, você está montando o quê? Uma função de y dependente de x. E aqui eu consigo isolar o y. Vai ficar y igual. Aí esse 2 aqui eu já vou dividir. Ó, vai ficar x sobre 2 menos 1 sobre 2. Esse mais 1 que aparecia aqui junto com y, aparece agora aqui, ó, menos 1. Tá? Aqui. Agora é só fazer x sobre 2, aqui, menos meio menos 1. Menos meio menos 1 dá menos 1,5. Ou seja, a gente acaba somando esses dois aqui. Então, meu y vai ser igual a x sobre 2 menos 3 sobre 2. Tá? Então, isso aqui ainda é minha equação cartesiana. Eu só fiz isolar o y, porque agora eu enxergo o meu y como uma função que depende de x. E se eu sei que y é uma função que depende de x, eu consigo fazer o gráfico dela. Qual é o gráfico dela? Essa função aqui, qual é o gráfico dela? É conhecido, né? Qual é? É uma reta. É porque isso aqui é uma função afim. Então, o gráfico disso aqui é uma reta. Crescente ou decrescente? Crescente. Muito bem. Então, ó, vamos fazer aqui o gráfico. Quarto lugar e último, o gráfico da minha função. Gente, eu já sei que isso aqui é uma reta. Se eu já sei que isso aqui é uma reta, basta eu encontrar dois pontos da reta. Se eu encontro dois pontos da reta, eu passo uma reta passando por esses pontos e isso é meu gráfico. Acabou. Tá, um ponto que é um ponto assim, normalmente que a gente usa, é para x igual a 0. Se o meu x é 0, o meu y é menos 1,5. Ou seja, essa minha reta, ela corta
o eixo y no ponto menos 1,5. Então, vamos dizer que o menos 1,5 está bem aqui, ó. Marcar ele aqui. Então, é menos 1,5. Tá? Então, esse ponto aqui pertence ao meu gráfico. Outro ponto que eu posso usar aqui, gente, é o x igual a 3. Sabe por que x igual a 3? Porque se o meu x for igual a 3, o que acontece aqui? Ó? 3 sobre 2 menos 3 sobre 2 dá quanto? 0. Ou seja, x igual a 3 é uma raiz dessa minha equação. Então, para x igual a 3, o meu y é 0. Ou seja, o meu gráfico ele corta o eixo x em x igual a 3. Então, vamos dizer que o 3 está bem aqui. Ó, então, esse aqui também é um ponto da minha reta. Ah, professor, mas se eu não quisesse colocar x igual a 3 aqui, podia colocar outro valor? Podia. X igual a 1, x igual a 2, x igual a 5, tanto faz. Qualquer valor de x que você coloca aqui, gente, qualquer valor, você vai achar um ponto. Então, com 2 valores de x, você já acha 2 pontos. E é só fazer uma reta passando por eles. Só isso. Então, aqui, ó, já achei 2 pontos. O que está faltando agora é só uma reta passando por eles. Então, tá aqui, ó. Esse é o gráfico da minha função. Existe outro jeito de resolver essa questão, que eu queria compartilhar com vocês. Um jeito bem interessante, que leva o que a gente já aprendeu aqui em sala. Se você reparar, desde o início, ou pelo menos desde aqui das equações paramétricas, não deveria ser novidade para a gente que o gráfico seria uma reta. Por quê? Porque isso daqui, gente, essas equações paramétricas são exatamente as equações paramétricas de uma reta, se você parar para pensar. Pode olhar, olha para cá, ó, x e y, olha como eles estão, né? Isso aqui a gente já trabalhou com isso na equação da reta. Então, você já consegue até, olhando para cá, me dizer quem é o ponto inicial e quem é o vetor diretor. Então, vamos lá, me digam aí, para essa reta, quem é meu ponto inicial? P0. Quem é? Em x ele é 1, em y é quanto? Menos 1, né? Porque são os valores que não estão multiplicados com t. Em x ele é 1, em y é menos 1. Então, meu ponto inicial aqui, ó, é 1 e menos 1. E quem é o meu vetor diretor nesse caso aí? Quem é meu vetor diretor? 2 em x, 1 em y. Tá aqui, é só ver quem é o coeficiente do t. Aqui é 2, aqui é 1. Então, meu vetor diretor é 2 e 1. Com essas duas informações, eu já conseguiria desenhar o gráfico. Como é que eu faria? Eu marcaria esse ponto aqui, que é o ponto 1 e menos 1. Se eu fosse voltar para o gráfico. Voltando aqui para o gráfico. 1 e menos 1, vou fazer aqui embaixo. Tentar colocar nas mesmas proporções, tá? Aí eu poderia colocar lá, vou formar esse ponto aqui, 1 em x menos 1 em y. Então, vamos dizer que o meu 1 está bem aqui. Então, menos 1 vai estar mais ou menos por aqui. Marcaria esse meu ponto bem aqui, ó. Pronto, marquei o ponto. Agora, eu vou posicionar esse meu vetor u, que é o vetor 2, 1. Só que eu vou posicionar ele em cima desse ponto aqui, do ponto P0. Tá? Ou seja, como se o meu vetor estivesse saindo de P0. Como é que eu faço isso? Basta eu pegar o meu ponto P0 e deslocar essas unidades aqui do vetor. Então, por exemplo, em x eu vou acrescentar 2 unidades. Em y eu vou acrescentar 1 unidade. É isso que eu vou fazer. Quando eu faço isso para x, ó, x eu estava em 1. Eu acrescento 2 unidades, eu vou de 1 mais 2 para 3. Então, em x vai ser 3. Em y vai ser menos 1 mais 1, que é 0. Então, eu vou sair desse ponto aqui e chegar no ponto 3, 0. Vai ser o ponto mais ou menos por aqui. Ou seja, o meu vetor, ali, aquele vetor u, se ele sair desse ponto inicial, ele chega nesse ponto aqui. Esse aqui é meu vetor u. E quem é a minha reta? Ora, eu já tenho um ponto da reta. Eu já posicionei o meu vetor diretor em cima desse ponto, saindo desse ponto. Então, agora, se eu pegar a minha reta suporte, ela coincide com a reta do meu gráfico. Então, eu teria algo mais ou menos assim, ó.
Perceba que aqui deu parecido, né? Mas tinha que dar igual mesmo. Então aqui são duas formas de você fazer o gráfico de uma reta. Usando o que a gente normalmente já está acostumado, né? Mas também usando as equações paramétricas da reta, usando o ponto inicial e usando o meu vetor. Alguma pergunta aqui, gente? Tá fácil? Tá fácil, né? Tá, né? Ok. Na prova vai ser fácil assim? Vai ser fácil, vocês vão ver só. É verdade, vai ser fácil. Ó, quem assiste todas as aulas, entender todas as questões, da lista também, vai tirar 9 na prova. Isso eu garanto. Tá, vamos lá, exemplo 2. Vocês vão perceber que os exemplos, como eu já falei, né, eles vão ficando cada vez mais divertidos, mais interessantes. Vamos para o exemplo 2 agora. O exemplo 4, então, você já sabe que é o melhor de todos. Vamos lá, exemplo 2. Você tem uma função beta, ela é raiz quadrada, 4 menos t, y é t mais 3. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, primeiro domínio, depois equações paramétricas, só que eu não vou mais escrever, vou colocar assim, ó, primeiro, já sabe que a primeira coisa que eu vou fazer, o primeiro ponto é o domínio. Ó, no domínio, a gente vai ter um trabalhinho a mais aqui nessa questão, tá? Aqui para a minha função beta. Por quê? Porque já na primeira coordenada, que é a x, eu tenho uma raiz quadrada. Se eu tenho uma raiz quadrada, eu tenho uma restrição. Qual é a restrição? O que está dentro da raiz não pode ser negativo, porque eu estou trabalhando com números reais. Então, o que está dentro da raiz, que é o 4 menos t, ele tem que ser maior ou igual que zero. Então, 4 menos t tem que ser maior ou igual que zero. Quando eu isolo o t nessa equação, eu vou obter t tem que ser menor ou igual que 4. Essa é a condição. Ou seja, aqui o domínio da minha função x é de menos infinito até 4, aqui intervalo fechado. Esse é meu domínio. Poderia escrever de outra forma, mas escrever assim. Agora, no caso do y, né? O y fica mais simples para a gente, porque o y é só tem mais 3, né? Então eu não tenho restrição. Então o domínio para y são todos os reais. Ok. Então eu tenho esse domínio e tenho esse daqui. Quem vai ser meu domínio da minha função beta? Vai ser a interseção desses dois aqui. Interseção domínio de x com domínio de y. Ora, a minha função y, ela não tem nenhuma restrição. Ela permite todo mundo. Já a minha função x, ela não permite, pessoal, depois do 4. Ou seja, 4,1 já não tem mais. Ela permite de menos infinito até 4 fechado. Então, quem vai ser meu domínio aqui, já que eu estou trabalhando com a interseção? Aí vai ser esse daqui, esse intervalo. Então, meu domínio, aqui para beta, vai ser esse intervalo de menos infinito até 4 fechado. Então, pronto, já fiz o domínio da minha função. Agora eu vou fazer as equações paramétricas, o que é fácil, porque aqui é só chamar de x, aqui é só chamar de y. Até escrever aqui, ó. Aqui eu estou chamando de x, aqui eu estou chamando de y. Então, o meu x vai ser igual a raiz quadrada de 4 menos t. Já o meu y vai ser igual a t mais 3. Ok, terceiro passo. Eu quero achar a minha equação cartesiana. A primeira coisa que você se pergunta é a seguinte: eu consigo isolar facilmente o t nas duas equações? Sim, nesse caso sim. Ah, professor, mas não está tão fácil quanto o anterior, mas ainda está fácil. Ó, aqui está muito fácil, né? Aqui, ó, vamos já escrever esse daqui. Ó, o de baixo vai ficar t igual a y menos 3. E no de cima? Ó, essa raiz quadrada está me atrapalhando, entre aspas, né? Mas não tem problema. Você pode elevar o quadrado dos dois lados, que você se livra da raiz quadrada. Então, ó, se eu elevar o quadrado dos dois lados, eu vou ter
x² igual a 4 menos t. Olha, agora ficou fácil. Então, meu t, ele vai ser, nesse caso aqui, 4 menos x². Pronto. Isolei o t, agora eu consigo achar facilmente a minha equação cartesiana. Basta eu igualar esse daqui com esse. Vai ficar y menos 3 igual a 4 menos x². Isso aqui já é minha equação cartesiana. Poderia parar aqui. Mas eu vou aproveitar, já que eu quero fazer o gráfico, e eu já percebo que eu consigo isolar o meu y facilmente. Isolando o meu y, eu vou ter y igual a 7, né, que aqui vai ficar 3 positivo, 3 mais 4 é 7, menos x². Então, essa daqui é a minha função cartesiana. E agora eu vou para o último passo, que é o meu gráfico. Só que aqui, olhando para a minha equação cartesiana, eu consegui isolar o y. Da feita que eu consegui fazer isso, o meu y agora ele é uma função que depende de x. E nesse caso, essa função aqui, ó, 7 menos x². Isso aqui é o quê? Não é um polinômio? É, né? De qual grau? Segundo grau. Então, como é o gráfico dele? Uma parábola, com cavidade para cima ou para baixo? Para baixo, porque o A é negativo, né? Então, pronto, você vai ter uma parábola com cavidade para baixo. E mais, olha só. Você já sabe que se você tivesse a função só menos x², o gráfico dela seria isso daqui, né? Menos x². Então, só que nesse caso é o menos x² mais 7. Então, eu pego esse menos x² e desloco ele 7 unidades para cima, no eixo y. Então, aquilo que vocês aprenderam lá no cálculo 1, está usando agora. Então, eu já sei que neste caso, eu tenho uma parábola com cavidade para baixo, deslocada 7 unidades para cima. Tá? Seria mais ou menos isso. Aqui, gente, eu esqueci algum detalhe ou não? Esqueci, né? O que foi que eu esqueci aqui? Eu esqueci a minha restrição, muito bem. Como assim, professor? Qual é a restrição? O gráfico disso, não é isso daqui? É, de fato é. Mas a gente esquece que isso aqui está dentro de um contexto, né? Qual é o contexto? O contexto é que isso aqui é a minha função vetorial, ó. É a minha função vetorial. Aí eu te pergunto, logo no primeiro passo, não tinha uma restrição para t? Tinha. Qual é a restrição? Olha lá, o domínio dessa minha função vetorial é de menos infinito até 4 positivo. Ah, professor, quer dizer então que o meu gráfico, o domínio só vai de menos infinito até 4 positivo? Não. Porque essa restrição aqui é para x, para y ou para t? Essa restrição, o que vocês acham? De menos infinito até 4 positivo. Essa restrição é para x, para y ou para t? Ou seja, quem é que está nesse intervalo? Quem é que está limitado nesse intervalo? É o t. É o t, é o meu parâmetro t. É o domínio. Ó. Quem é o meu domínio? Lembra? Uma função beta, uma função vetorial, ela leva num domínio até um contradomínio. Esse domínio é onde o meu t está restrito. Tá? Então, ó, o meu t ele está restrito a esse intervalo aqui. Aí eu te pergunto o seguinte, quando o meu t está restrito neste intervalo, qual é a imagem de x? Qual é a imagem de x? Ou seja, quais valores o meu x aqui pode assumir? Vou fazer outra pergunta. Esse meu x pode ser negativo? A imagem de x aqui pode ser negativa? O que vocês acham? Sim ou não? Fora de uma raiz, quando você calcula uma raiz quadrada, tem como esse resultado ser negativo? Não. Não. Então, ó, o meu x, a imagem dele é sempre não negativa. O meu x, ele é maior ou igual que zero. Por quê? Porque ele é uma raiz quadrada. Se o meu x é uma raiz quadrada, o x é maior ou igual que zero. Então aqui, ó, tudo bem. A minha equação é essa? Ok. Mas eu não posso esquecer que o meu x é maior ou igual que zero. Se ele é maior ou igual que zero, então essa parte aqui do gráfico, ó, metade do gráfico vai embora. Eu só estou colocando tracejado aqui só para dizer que um dia ele existiu, né? Mas na verdade, ó, ele começa aqui e vai até aqui. Ou seja, é só metade do gráfico original, digamos assim.
Ah, professor, mas por que apareceu tudo lá quando... Gente, é porque bem aqui, ó. Sabe qual foi a confusão? Foi nesse passo aqui, ó. Daqui para cá. Porque daqui para cá, eu não elevei ao quadrado dos dois lados? Elevei. Da feita que eu fiz isso, eu sumi com a raiz. Da feita que eu sumi com a raiz, eu acabei com a restrição. Mas eu tenho que tomar cuidado, porque a restrição está ali ainda. Então não é só elevar ao quadrado. Eu elevo ao quadrado consciente de que esse meu x aqui, ele não pode ser negativo. Meu x ele é maior ou igual que zero. Tudo bem? Ok, então meu gráfico final seria esse daqui. Alguma pergunta? Interessante, né? Vamos para o terceiro agora. Professor, o terceiro é mais interessante que esse aqui? É. E o quarto é mais ainda. Então vamos para o terceiro agora. Vocês já fizeram no caderno de vocês? Ainda não fizeram? Tem que fazer, gente. Tem que se adiantar. Ó, vai aparecer o slide aí de novo. A gente vai fazer o exemplo 3, enquanto isso você já faz o exemplo 4 também. Depois que a gente acabar esses 4 exemplos aí, gente, aí eu vou anunciar para vocês o desafio lá. Tá? Eu vou dar detalhes sobre o desafio para vocês. Então, gama T é igual 1 mais 2 cosseno T, 3 mais seno T. Então, temos uma nova questão. Primeira coisa que eu vou fazer, primeiro ponto, é o domínio. Mas aí não tem mistério, né, gente? Porque, ó, você tem uma função cosseno, são todos os reais. Então, isso aqui é todos os reais, isso aqui são todos os reais. Então, o domínio da minha função gama vai ser todos os reais. Segundo ponto. Ó, agora, o domínio não vai influenciar muito na minha resposta, né? São todos os reais. Mas antes ele influenciou. Ele foi decisivo. Agora não, mas antes ele foi. Segundo ponto. Equações paramétricas. Eu vou ter x igual. Eu só vou escrever o que está aqui. Então, tudo isso daqui vai ser o x. Tudo isso daqui vai ser o meu y. Aí eu escrevo x igual a 1 mais 2 cosseno. Y igual a 3 mais seno. Acabou. Equação paramétrica é só isso daqui. Vou para o terceiro passo agora, que é a equação cartesiana. Olha só. No terceiro passo, você vai se perguntar, será que eu consigo isolar o meu t nessas equações? Consegue, sim ou não? Consegue, né? Consegue. Isolar, você consegue. Como é que você isolaria o t aqui, gente? Ficaria mais ou menos isso aqui, ó. Ficaria t igual x menos 1. Já vou colocar aqui. Arco cosseno de x menos 1 sobre 2. Dá para isolar o t aqui embaixo também? Dá. T igual a arco seno de y menos 3. Só que aqui tem um problema, né? Depois eu ia igualar esses dois. Eu ia igualar esse com esse. Só que ia ficar arco seno de alguma coisa igual a arco cosseno de alguma coisa, arco seno de outra coisa. Um é igual ao outro. Ia ser fácil achar um gráfico para isso? Não. Não ia ser fácil. E agora? Desisto? Não, você não vai desistir. Você só vai tentar uma nova estratégia. Então, nesse caso aqui, é a primeira vez que eu não vou tentar isolar o meu y. Desculpa, o meu t. Mas eu vou tentar me livrar dele, mas de uma outra forma. De uma forma assim mais discreta. Olha o que eu vou fazer então. Ao invés de eu isolar o t, eu vou isolar o cosseno de t. E aqui embaixo eu vou isolar o seno de t. Aí como é que vai ficar essas equações? Vai ficar x menos 1 sobre 2 igual a cosseno de t. Embaixo vai ficar y menos 3 igual a seno de t. Isolei. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, eu vou elevar ao quadrado. Todo mundo aqui. Então, ó, aqui vai ficar elevado ao quadrado. Aqui também. E aqui, ó, elevado ao quadrado. Agora, eu vou somar. Eu vou somar a primeira equação com a de baixo. E eu vou ter x menos 1 sobre 2 ao quadrado
mais y menos 3 ao quadrado igual cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. Aí você vai dizer, professor, parece que o senhor piorou, né? Porque agora, se já estava ruim antes, né? Imagine agora que tem cosseno ao quadrado, seno ao quadrado, agora que não vai dar para isolar o t. Não, tudo bem. Mas aqui, ó, o que acontece quando você tem cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado? Isso dá quanto? 1. Então pronto, ó, eu vou me livrar do t. Então aqui vai ficar x menos 1 ao quadrado, que já vou colocar assim, ó, sobre 2 ao quadrado, mais y menos 3 ao quadrado. E do outro lado, eu sei que tudo isso daqui é igual a 1. Pronto. Então perceba agora, ó, que eu acabei de obter a minha equação cartesiana. Ou seja, eu fiz o t desaparecer. E aqui eu só tenho uma equação que depende de x e depende de y. Aí você vai dizer, professor, ok, entendi. Mas como é que eu ia saber que eu ia ter que fazer isso? Né? Porque até então, isolar o t é um algoritmo simples. Isolar o t, eu tenho que isolar, acabou. Mas e aqui? Como é que eu ia saber que eu ia ter que isolar o cosseno, isolar o seno, elevar ao quadrado, somar, usar a identidade trigonométrica? Como é que eu ia saber tudo isso? Simples, exercitando. Porque o cálculo é exercício. Então, conforme o tempo vai passando, você vai resolvendo exercícios, você vai se deparar com um problema desse, e o seu cérebro já vai te dizer, ah tá, isola o cosseno, isola o seno, eleva ao quadrado, soma e vai dar 1, acabou. Então você já vai resolver tudo isso de cabeça, assim que vai funcionar. Então, ó, saindo daqui dessa aula de hoje, o que você vai fazer? Você vai pegar e resolver o quê? Uns 50 exercícios desses? 50 tá bom, né? Você vai resolver 50 exercícios desses. Quando você resolver 50, aí pronto. Você vai olhar para qualquer um que eu colocar na prova, você vai olhar, você já vai saber como resolve. De cabeça você já vai estar resolvendo, desenhando o gráfico. Tá? Assim que funciona. Então, cálculo é exercício. Então, preciso que vocês exercitem para chegar numa questão dessa, você saber facilmente o que você tem que fazer. Tá, mas não acabou, porque falta o gráfico. Então, quarto passo é o gráfico. Bom, essa função ela é bidimensional. Então, vou fazer aqui o meu plano. Ok. Gente, como é que eu vou fazer o gráfico agora se eu não isolei o meu y, né? Porque isolando o y ficaria fácil para eu ver uma função. Nesse caso, eu não isolei o y, mas não tem problema, porque essa equação ela já é conhecida nossa. Essa aqui é a equação do quê? Da elipse, muito bem. Da elipse. Ah, professor, parecia uma da circunferência. O da elipse ele é parecido com a da circunferência. Mas se você percebe que tem denominador aqui, ou no x ou no y, e aqui é 1, então você já pode olhar e dizer, isso é uma elipse. Qual é o centro dessa elipse? Qual é o ponto que é o centro da elipse? 1 em x, 3 em y. Né? Tá aqui, ó, 1 em x, 3 em y. Então a primeira coisa que eu vou fazer é marcar esse ponto, que é o centro. 1 em x, 3 em y. Olha, o 1 está bem aqui. Esse aqui é 1. O 3 está bem aqui. Então, o meu centro está bem aqui da minha elipse. Agora, olha o que eu vou fazer. Eu olho quem é o denominador de x. É 2 ao quadrado. Significa, então, que a partir desse ponto, eu vou deslocar 2 unidades. Para a esquerda e 2 para a direita. A gente já fez isso na nossa aula, em outras aulas. Tá? Então, preciso que você saiba fazer isso. Então, eu vou deslocar 2 unidades para a esquerda e para a direita. Para a direita, vai cair bem aqui. Para a esquerda, eu vou cair bem aqui. Então, esses 2 pontos aqui são da minha elipse. Agora, em y, como não aparece nada aqui, se não aparece nada, é como se tivesse aqui, ó, dividido por 1 ao quadrado, né? Ou seja, verticalmente, eu vou deslocar uma unidade para cima e uma unidade para baixo. Pronto. Tem esses 4 pontos aqui, consigo então fazer a minha elipse. Aqui ficou um pouco fora, mas vai deixar assim. Então tá aqui, isso aqui é só um esboço. Então nós temos aqui a nossa elipse, esse é o gráfico da minha função vetorial. Alguma pergunta aqui? Gostaram desse? Interessante, né? Ter que levar ao quadrado, depois somar.
Pois é, então se vocês gostaram desse, vamos para o quarto agora. Quarto e último exemplo dessa parte. Então eu tenho agora uma função φ de t igual t cosseno t seno. Essa aqui eu vou fazer mais direto, né? As etapas. Bom, primeiro o domínio dela. O domínio dela não tem nenhuma restrição, então eu já adianto que o domínio dela são todos os reais. Agora as equações paramétricas dela. Basta eu igualar que a x igual a isso aqui a y. Então x igual a t cosseno, y igual a t seno. Já fiz o meu domínio, já fiz as minhas equações paramétricas. Quero achar agora a minha equação cartesiana. Como aqui tem cosseno e aqui tem seno, eu vou tentar usar a mesma estratégia de antes. Eu vou elevar ao quadrado as duas equações. Então vai ficar assim. Eu vou ter x quadrado igual a t quadrado cosseno ao quadrado. Embaixo eu vou ter y ao quadrado igual a t quadrado seno ao quadrado. Aí eu vou fazer a mesma coisa de antes. Eu vou somar as duas equações. Vai ficar x quadrado mais y ao quadrado. Bom, do lado direito vai ficar este mais esse. A gente já percebe que eu tenho um fator comum aqui, que é t quadrado. Então já vou colocar ele em evidência. T quadrado vezes cosseno ao quadrado de t mais seno ao quadrado de t. Isso daqui. Só que eu já sei que isso aqui vai dar 1. Então, no final, eu vou obter x quadrado mais y ao quadrado igual a t quadrado. Olha só, nesse caso aqui, eu não consegui me livrar do parâmetro. O parâmetro t ainda está aí, mas não tem problema, porque ainda assim eu consigo desenhar o gráfico nesse caso. Por mais que o parâmetro t esteja aqui, vamos imaginar que ele fosse uma constante. Vamos pensar que ele é uma constante. Se o meu parâmetro t fosse uma constante, isso aqui seria uma equação do quê, gente? De uma circunferência. Onde é o centro dela? Na origem. E quem é o raio dela? É t. Então, isso daqui é uma equação de centro na origem e raio t. Só que o meu t, ele está variando. Ele pode estar aumentando. Você pode imaginar ele aumentando. Então, imagina uma circunferência centrada na origem, só que conforme você vai caminhando, o raio dela vai aumentando. Então, o raio dela começa em 0, depois vai para 1, depois vai para 2, vai para 3, para 4, para 5, para 6, para 7. Então, pensa como se fosse uma circunferência. Você começa na origem, porque quando t igual a 0, aqui vai dar 0, aqui vai dar 0. Então, imagina, você tem aqui o plano cartesiano, você começa na origem. Mas a partir do momento que você coloca t igual a meio, t igual a 1, t igual a 2, t igual a 3, 5, 6, 7, 8, 9, você tem outras circunferências, só que o raio vai aumentando cada vez mais. Então, nesse caso, é como se você tivesse raios cada vez maiores. Você faz movimentos circulares, só que com raios, distâncias cada vez maiores. Você ia ter algo parecido com isso aqui. E continuaria, né? E ir embora. Então, no final, gente, isso aqui seria mais ou menos uma espiral. Tá? Você começa na origem, conforme você vai caminhando, o seu raio ele vai aumentando cada vez mais. Isso daqui eu também fiz no GeoGebra, só para a gente ter uma animaçãozinha, né, do que a gente acabou de ver. Então, olha só, vou colocar aqui no GeoGebra. Aqui já está pronto. Vou colocar aqui espiral. Tá aqui, olha só o que eu vou fazer. O meu t, ele começa aqui em 0. Tá aqui, ó. Aí, para cada valor de t que eu colocar aqui, ó, eu coloco 1.2. Aí vai aumentando, ó. 1.6, 2. Então, ó, eu vou colocar aqui o play. Então, olha o que vai acontecendo, conforme o t vai variando. Ah, pessoal, mas como é que o senhor sabe qual é o quadrante? É só olhar para a minha função.
Porque o meu t, gente, ao mesmo tempo que ele está aqui, ele também é o meu ângulo, aqui do cosseno e do seno. Conforme o t vai variando, eu vou mudando o meu quadrante. Ou jogando valores direto, né? E aí, nesse caso, ó, eu vou caminhando e formando uma espiral. Deu para entender? Então, qualquer coisa dá para reproduzir isso daí de novo, né? Então, chegando na sua casa, o que você vai fazer? Vai tentar resolver de novo essa daí da espiral. Vamos continuar. Deixa eu pausar aqui. Tá, agora a gente vai partir para as funções tridimensionais. Mas antes, eu prometi para vocês que eu ia dar mais detalhes sobre o desafio. Então, olha só, para quem não sabe ainda, hoje ainda a gente vai lançar um desafio. Como é que vai funcionar? Lá no SIGA, a gente vai postar, fazer uma postagem lá. Lá vai dar algumas instruções de como vai ser o desafio. E lá vai ter um link. Você vai clicar nesse link e ele vai te levar para uma questão. Essa questão vai ser o seu desafio. Você vai ter, a partir de hoje, a partir do momento que a gente postar, você vai ter até amanhã, às 14 horas, para resolver esse desafio. Não é muito tempo, mas justamente por isso que é um desafio. Tá? É um desafio. Então, hoje ainda, a gente vai tentar postar aí no início da noite, mais ou menos no final da tarde, início da noite, vai tentar postar logo. Aí você vai abrir o link e vai estar lá o desafio. Aí você vai tentar resolver. Depois que você resolver, você vai enviar um e-mail para o Projeto Newton, projetonewton.fpa@gmail.com, com o seu nome, o seu turno, se você é da manhã ou da tarde, e com a sua resolução. Pronto. Tem que enviar até 2 da tarde de amanhã, terça-feira. Fez isso, é só aguardar. Porque quando chegar na quarta-feira, os 3 primeiros que enviaram, você não vai saber ainda, né? Você só vai descobrir na quarta-feira, você só vai enviar. Agora, se você for um dos primeiros, você não vai saber. Mas na quarta-feira, eu vou chamar aqui na frente os 3 primeiros que enviaram o desafio. Foram os mais rápidos, né? E aí eu vou fazer algumas perguntas para eles. Vou dizer assim, aí, como foi que você chegou nisso? Enfim, só meio para ele explicar um pouquinho só de como foi que ele chegou na resposta. Fazendo isso, esses 3 garantem a sua premiação. Aí na quarta-feira a gente vai premiar eles. Lembrando que é uma premiação aí espetacular e que tem a ver com comida. Né? Até eu gostaria de ganhar essa premiação. Então, se eu fosse vocês, me esforçava aí bastante, tá bom? Então é isso. Então, hoje ainda, lá no SIGA, a gente vai lançar o nosso desafio e a gente espera, né, que muitos participem, apesar de que só 3 que vão ganhar. Pois é, o horário que a gente vai postar vai ser mais ou menos início da noite, final da tarde, enfim, mas não vai demorar muito. Assim que acabar a aula, não vai demorar muito para a gente postar já o desafio, tá bom? Então, ó, gostei que o pessoal já está empolgado, né? É isso mesmo. Pensei assim, será que era melhor ponto, dar um ponto extra ou algo que tem a ver com comida, né? Aí não, é melhor mesmo algo que tem a ver com comida, né? Porque ponto a gente não precisa, né? Então não tirou 9 aqui já, não está precisando de ponto. Vamos lá, então partindo para a última parte, já vou falar agora sobre uma função vetorial tridimensional. Aqui não tem muita novidade, né? Tem, mas não, quase nada. Porque primeiro, o que é uma função vetorial tridimensional? É uma função vetorial com 3 coordenadas. O gráfico dela ainda é uma curva, só que agora é uma curva espacial, que agora nós estamos no espaço, no R3. Então o gráfico dela vai ser uma curva, só que uma curva aí como se fosse uma linha caminhando no R3, no nosso espaço aqui tridimensional. Nesse caso, se eu pedisse para você, me dê as equações paramétricas, você ia ter quantas equações paramétricas? 3 equações paramétricas, porque eu tenho 3 coordenadas. Então está aqui, ó, 3 equações paramétricas. Tá, agora a principal diferença aqui. Como é que eu acho o gráfico dessa função? Nesse caso, a gente preste muita atenção. Para eu achar o gráfico de uma função tridimensional, eu vou precisar de 2 equações. Então, olha só, eu vou pegar as 3 equações paramétricas e eu vou combinar 2 a 2. Por exemplo, eu vou ignorar a minha terceira equação e vou combinar a primeira equação com a segunda equação. Quando eu fizer isso, isso vai me dar uma nova equação. Essa nova equação vai me dar uma superfície. Tá? Essa nova equação vai me dar uma superfície. Aí eu guardo essa informação. Depois, eu vou pegar, por exemplo, a minha segunda equação e vou combinar com a terceira equação. Isso vai me dar uma outra superfície. O gráfico da minha função não vai ser uma superfície. Vai ser a interseção das superfícies.
Quando você faz uma interseção de duas superfícies, isso te dá uma curva espacial. Ok? Claro que a gente vai fazer isso daqui a pouco, mas é basicamente isso. Você pega uma equação, duas equações dessas daqui, forma uma equação. Depois pega outras duas equações, forma uma segunda equação. São duas superfícies diferentes. A interseção delas é o nosso gráfico. Então, para exemplificar, bora resolver aqui mais 3 exercícios. Então, estava ali, né? Vou vir para cá. E aí, gente, eu vou fazer bem rápido, né, as etapas, domínio. Até porque esses domínios aí, você perceber, não tem mistério, né? Nesses 3 casos aí, o domínio vão ser todos reais. Então, primeiro exemplo, alfa t igual t mais 2, 3t. Tá, então aqui, vou começar falando do domínio, só que o domínio são todos reais, né? Porque, ó, note que em cada coordenada tem uma função linear, então isso aqui claramente são todos reais, aqui o domínio. Vou fazer as equações paramétricas, só que agora eu tenho 3 equações paramétricas. Quem são? X igual a t, y igual a t mais 2 e o meu z igual a 3t. Olha, nesse caso, como eu comentei com vocês, né? Olhando aqui para o quadro, eu poderia combinar duas equações. Por exemplo, poderia combinar a primeira com a segunda. Isso ia me dar uma superfície, ia me dar um plano. Eu poderia combinar a segunda com a terceira. Isso ia me dar um outro plano. Quando eu fizesse a interseção dos 2 planos, isso ia me dar uma reta. Só que eu não vou fazer dessa forma. Por quê? Porque vocês já estão acostumados a olhar para esse tipo de equação paramétrica e dizer que isso aqui é o quê? É uma reta. Né? Se você pegar equações paramétricas desse tipo aqui, ó, t mais 2 e 3t, você já sabe que isso aqui é uma reta. Então, me diga aí, quem é o meu ponto P0 nesse caso, gente? Nesse caso, quem é o meu ponto P0? 0 em x, porque não aparece coeficiente aqui que não tenha x. 2 em y, 0 em z. Então, 0 em x, 2 em y, 0 em z. Quem é o meu vetor diretor? Quem é o meu vetor diretor? 1, 1 de novo, 3. São os coeficientes do t aqui, ó. 1, 1 e 3. Ok. Se eu já sei que isso é uma reta, se eu tiver 2 pontos da minha reta, isso é suficiente para desenhar. Aí o que eu posso fazer? A partir dessas duas informações aqui, eu posso obter mais um ponto, que eu vou chamar de P1. Quem é o meu P1? Seria esse meu ponto inicial, só que deslocado conforme esse vetor. Então eu desloco uma unidade em x, uma em y, 3 em z. Então, se eu desloco uma unidade em x aqui, ó, de 0 vai para 1. Aqui, de 2 vai para 3. De 0 vai para 3. Tá? Como se eu estivesse fazendo a mesma que eu fiz ainda agora. Pegando um ponto, colocando o vetor em cima dele, depois fazendo a minha reta suporte. Tá, então vamos lá. Coloco aqui os eixos, x, y e z. Vou marcar 2 pontos. Primeiro ponto, 0 em x, 2 em y, 0 em z. Então, seria mais ou menos por aqui, ó. Esse aqui, 0, 2 e 0. Esse é meu ponto P0. Ok. Próximo ponto, 1 em x, 3 em y. Bora dizer que 1 está bem aqui. O 3 está bem aqui. Então, eu já ia colocar essa projeção mais ou menos para cá. Só que dá falta 3 em z, né? Então, vamos colocar aqui a minha diagonal, 1, 2, 3. Bora colocar o 3 para cá. Puxo aqui uma reta paralela, isso você já sabe fazer. Acho bem aqui um ponto que eu vou chamar de P1. Pronto. Quem é a minha reta? É uma reta que passa pelo ponto P0 e P1. Então, seria algo mais ou menos assim. Tá? Então, essa reta aqui é o gráfico para essa minha função vetorial tridimensional. Nesse caso, o gráfico foi uma reta, mas nem sempre vai ser uma reta. Tá? Vamos olhar o próximo exemplo. Já não vai mais ser uma reta.
Vamos voltar para o slide, só para eu ver qual é o exemplo. Olha, esse é bem legal. Então, segundo exemplo, eu tenho beta igual 1 mais cosseno t, 1 mais seno t e 3 mais 2 cosseno t. Tá, então aqui também não tem mistério, né, com relação ao domínio, porque o domínio aqui são todos reais, você não tem nenhuma restrição em nenhuma coordenada. As equações paramétricas, você tem x igual a 1 mais cosseno, y igual a 1 mais seno e z igual a 3 mais 2 cosseno. Tá, nesse caso, você vai olhar para cá, você vai dizer, não, isso não é uma reta. Não é, eu tenho aqui cosseno, seno, então não é. Então agora que não é uma reta, eu vou precisar fazer da forma tradicional. Eu vou combinar duas equações. Por exemplo, eu vou combinar a primeira equação com a segunda. E vou tentar extrair uma superfície disso daqui. Mas olhando só para a primeira e para a segunda, qual vai ser a minha estratégia? Eu vou isolar o cosseno na primeira, isolar o seno na segunda. Aí vai ficar x menos 1 igual a cosseno, y menos 1 igual a seno. Aí você já sabe o que eu vou fazer. Vou elevar ao quadrado todo mundo aqui e vou somar. No momento que eu faço isso, isso aí vai me dar, deixa eu separar aqui, isso vai me dar a minha primeira superfície. Quem é a minha primeira superfície? Vai ser x menos 1 ao quadrado, x menos 1 ao quadrado, mais y menos 1 ao quadrado, igual, quando eu somo esse com esse, vai dar 1. Então, essa daqui é a minha primeira superfície, gente. Que superfície é essa mesmo? Se eu tivesse no plano, vamos colocar, se eu tivesse no plano XY, isso aqui seria o quê? Seria uma circunferência, se eu tivesse no plano, mas eu estou no espaço. Então, no espaço aqui vai dar o quê? Um cilindro. Né? Porque a minha circunferência ela vai estar livre em torno do eixo Z, ela vai formar um cilindro. Nós já vimos isso aqui também. Então perceba que a gente está usando muito conteúdo das aulas passadas. Então se você não lembra, é bom você revisar. Então nesse caso aqui, eu poderia simplesmente colocar aqui, ó. Aqui eu tenho uma circunferência. Qual é o centro dela, gente? O centro dela? 1. Né? X igual a 1, y igual a 1. Então, o centro dela seria mais ou menos, vamos colocar por aqui. Qual é o raio dela? É 1 também. Então, ela encosta, né? Tanto no eixo X quanto no eixo Y. Então, seria uma circunferência mais ou menos assim. Tá? Só que o eixo Z está livre. Então, essa daqui é a minha primeira superfície. Isso aqui não é o gráfico da minha função vetorial. Isso aqui é só uma superfície que eu achei. Agora eu tenho que achar uma segunda superfície e a interseção delas, que vai ser o gráfico da minha função. Ok. Como é que eu acho a minha segunda superfície? Eu vou ter que combinar. Eu já combinei a primeira com a segunda equação. Agora eu vou ter que combinar a primeira com a terceira ou a segunda com a terceira. Eu vou combinar a primeira com a terceira. Por quê? Porque as duas têm cosseno. Então, nesse caso, vai ficar fácil de eu adquirir uma superfície. Basta fazer assim, ó, eu vou isolar o cosseno aqui. Vai ficar x menos 1 igual a cosseno. E na terceira, olha como é que vai ficar. É z igual a 3 mais 2 cosseno. Só que o meu cosseno, ele é x menos 1. Então, eu vou substituir aqui por x menos 1. Então, o meu z vai ser 3 mais 2 vezes x menos 1. Agora é só multiplicar, que vai ficar 2x menos 2. Então, o meu z, isso aqui vai me dar minha segunda superfície. Minha segunda superfície vai ser z igual 2x. Aqui vai dar menos 2. 3 menos 2 é mais 1. Isso daqui, gente,
Como é essa superfície aqui? Se fosse no plano XZ, isso aqui seria uma reta, né? Mas o Y está livre. Então isso aí vai te dar um plano. Tá? Então nesse caso aqui eu tenho um plano. Posso até fazer bem aqui. Então, primeiro eu localizo. Onde é que está o meu plano XZ? O plano XZ está aqui, ó, XZ. Então aqui eu faço uma reta crescente ou decrescente? Crescente. Vai cortar o eixo Z no ponto 1. Tá? Então ia ser algo mais ou menos assim. Aqui. E vai embora. Isso aqui seria a minha reta. Só que ela está livre no eixo Z. Então já que ela está livre no eixo Z, vou só como se eu estivesse projetando ela aqui, ó. Tá? Então, isso daqui é meu plano. Ok. Agora, quem é o meu gráfico? É essa superfície? Não. É essa superfície? Não. É a interseção das duas, ou seja, onde elas se cortam. Onde elas se interceptam. Gente, mas isso aqui é fácil de visualizar. Você tem um cilindro. Você vai cortar o cilindro com um plano. Se o teu plano tivesse na horizontal certinho, na transversal, isso ia dar o quê? Na hora que você cortasse o cilindro? Ia dar uma circunferência. Mas não é o caso, porque no nosso caso, ó, o plano está inclinado. Mas não tem problema. Se você corta um cilindro com um plano inclinado, isso vai dar o quê? Isso vai te dar uma elipse. Tá? Então a resposta aqui é uma elipse. Então no momento que você cortar esse plano bem aqui, ó, você tem aqui. No momento que você cortar, isso aqui vai te gerar uma elipse. Então, mais ou menos, você vai ter uma curva espacial dessa forma para essa minha função tridimensional. Claro, a gente vai ver isso aqui no GeoGebra, que fica mais fácil a gente visualizar. Depois a gente vai para a última questão de hoje. Ó, aqui no GeoGebra, vou colocar aqui na 3D. Aí o que eu vou fazer aqui? Vou colocar as minhas superfícies. A primeira era x menos 1 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual a 1. Essa é a primeira. A segunda é z igual a 2x mais 1. Tá aqui, ó. Ó, aqui já dá para ver, né? A interseção deles aqui. Aí tem a opção, bem aqui, ó, interseção de duas superfícies. Clico aqui, clico no plano, clico no cilindro. Tá aqui, ó. Então essa daqui é a nossa curva, que seria o gráfico aí da nossa função. Seria esse daqui. Tá bom? Última questão. Exemplo 3. 1 mais cosseno, 1 mais seno e t. Bom, agora eu tenho uma função gama. Ela é igual a 1 mais cosseno, 1 mais seno e t. Aí você já sabe, o domínio aqui vão ser todos os reais. As equações paramétricas vão ser x igual a 1 mais cosseno, y igual a 1 mais seno e o z igual a t. Então, nós já temos nosso domínio, nós já temos equações paramétricas. Para eu fazer o gráfico, eu vou combinar aqui essas equações. Então, ó, de cara, eu já vou combinar a primeira com a segunda, fazendo a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Vou isolar o cosseno, vai ficar x menos 1 igual a cosseno, y menos 1 igual a seno. Vou elevar ao quadrado, todo mundo. Vou somar as duas equações. Embaixo eu vou obter x menos 1 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual a 1. Então, já sei, mais uma vez, que uma das minhas superfícies vai ser aquele mesmo cilindro de centro 1, 1,
tocando aqui os eixos. Tá, gente, agora olha só. Nessa questão aqui, se eu quisesse, eu poderia combinar outras equações. Por exemplo, eu poderia combinar a primeira com a terceira, a segunda com a terceira. Só que no momento que eu fizesse isso, eu ia obter funções senoide, cossenoide, e fazer a interseção de uma cossenoide com um cilindro já não ia ser tão fácil para a gente desenhar. Mas então eu vou bolar uma nova estratégia. Por isso que eu disse, tudo é prática. Conforme você vai resolvendo exercício, você vai olhando para a questão e dizer, ah, tá, essa daqui eu vou fazer desse jeito. Então, nesse caso, perceba o seguinte, ó. Eu já sei que uma das minhas superfícies é o cilindro. Então, a minha curva está dentro dele, correto? Porque vai ser a interseção de um cilindro com uma outra curva. Então, eu sei que a minha curva, ela caminha nesse cilindro. Que nem caminhava lá na elipse, né? A elipse caminhava dentro da superfície do cilindro. E aqui agora, gente? Nesse caso, perceba o seguinte, que o meu Z, ele é exatamente igual a T. Então, para cada T diferente, você vai ter uma altura exatamente igual ao seu valor de T. Por exemplo, quando T é igual a 0, você está na altura no nível 0. Quando T é igual a 1, você está na altura 1. T igual a 2 na altura 2 e assim por diante. Então, a nossa curva, ela está caminhando no cilindro, só que subindo e descendo. Tá? Por exemplo, se você fizesse aqui, cosseno de 0, faz T igual a 0. Deixa eu colocar aqui, T, gama 0. Quem seria o gama 0 nesse caso aí? Ficaria 1 mais 1, 2, 1 mais 0, 1, e aqui ficaria 0. Então, nesse caso, o meu ponto, ou meu vetor, né, ficaria mais ou menos por aqui, ó. Ficaria mais ou menos por aqui. Agora, se eu fizesse gama de π sobre 2, eu já teria 1 mais 0, 1, 1 mais 1, 2 e π sobre 2. Eu já estaria mais ou menos por aqui, ó. Então, conforme eu fosse jogando os valores, eu ia perceber que a minha curva, ela ia subindo nesse cilindro. Ou seja, no final, eu ia gerar o que a gente chama de uma hélice. Ele vai subindo sempre em volta do meu cilindro. Então, esse daqui é o gráfico para essa função tridimensional. Olhando no GeoGebra, vamos ver como é que vai ficar. Então, já trouxe ela aqui pronta. Isso aqui é bem fácil de fazer no GeoGebra, na verdade, tá, gente? Isso aqui é só para poupar tempo. Ó, então, olhando aqui, ó, você tem aqui a bolinha, ó, ela começa no ponto 210, que foi o ponto que a gente começou aqui, e conforme o meu T vai variando, ela vai formando essa curva. Lembrando que essa curva, ela está em volta de um cilindro. Aqui, ó. Aí ele sobe, né, infinitamente e desce também. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Gostaram desse último exemplo? Só exemplo bom hoje, né? Pois é, são exemplos bons de prova, inclusive, tá, gente? Bons de prova. É bom treinar, bom praticar. Ou, treina os que a gente fez hoje, treina outros que a gente não fez hoje, enfim. Vocês têm muita coisa para praticar. Então é isso. Na quarta-feira, a gente vai se ver novamente. E, aliás, na quarta-feira a gente vai finalmente chegar numa parte de limite. Então, a gente vai falar sobre limites e derivadas de funções vetoriais. Então, não faltem, é uma aula muito importante. Então, até quarta-feira. Obrigado pela presença de vocês.